Por que é importante entender os rituais do santuário terrestre para nós compreendermos o plano da redenção? É o que nós vamos analisar em mais um estudo da nossa escola bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Estamos estudando nesta temporada a revista Esperança, eu creio, princípios que são importantes para a nossa vida, para aquele que se diz um cristão, para aquele que quer conhecer o cristianismo. E nós estamos trabalhando o plano da redenção, que é a nossa lição número 4. Não esqueça de preencher no final todas as nossas, aqui o questionário, e mandar para a gente, tá? Manda para a gente e depois é só mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa, é o 12981091268. O que você aprendeu com a revista Eu Creio nessa temporada? E a melhor frase vai ser escolhida e aí, no início da próxima temporada, você vai estar aqui com a gente. Isso mesmo. Vamos trazer você aqui, você vai receber seu certificado aqui, tá bom? Então, tema número 4, para isso, primeira coisa que você tem que fazer, pedir a revista. Isso mesmo. Liga agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista, preencha, manda para a gente e aí manda no WhatsApp do programa o que você aprendeu. 12981091268. E a gente vai escolher a melhor frase. A produção vai escolher. Tá bom? Olha, quero lembrar você que a gente está começando aí o nosso mês do aniversário do Anjo da Esperança, tá? Estamos na nossa campanha especial porque a gente quer produzir a nossa próxima revista que vai ser A Mente Feliz. E neste mês especial, a nossa doação ela é através do Pix, tá bom? A gente quer ajudar as pessoas que estão lutando com as suas emoções. Você deseja que a gente produza, quer ajudar a gente, então mande agora sua doação através da nossa chave Pix, que é o anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Se você está mandando, está fazendo uma doação especial, já é um doador, vai receber o bottom. Se você não é, vai receber seu bottom também, tá bom? E você vai ajudar a gente a produzir nossa próxima revista Esperança. Agora, nosso e-mail, tá? anjos@novotempo.com. Não esqueça de enviar para a gente seu comprovante, tá? O seu comprovante você vai mandar aqui, ó, vai aparecer aí agora, por esse telefone, é o 12981766630, tá? Então, esse que você tem que mandar, eu sei que eu dei o outro telefone que é do nosso Escola Bíblica, mas esse é do Anjo, para você mandar o comprovante, para você receber seu bottom, tá bom? Então, doação pela chave Pix, anjos@novotempo.com, tá? Olha, nesse próximo sábado, a gente vai ter um programa especial aqui, né? Sem ser nesse agora não, né? No próximo, a gente vai ter um programa especial no dia 11, que será um programa especial do Anjos, desse mês de comemoração. Você vai ver que é uma parceria que a gente está fazendo junto com a ADRA, que é a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que ajuda pessoas carentes, e a gente vai ter uma parceria. Quero convidar você a assistir, vai ser das 7 às 11, é isso? 7 às 10. Das 7 às 10 no próximo dia 11, no sábado à noite, você é o nosso convidado especial. Acompanhe, tem muita coisa boa nesse mês do aniversário do Anjos da Esperança, 18 anos, maioridade. Anjos da Esperança, 18 anos, transformando vidas junto com você, porque você é um anjo da esperança, tá bom?
Vamos orar e vamos continuar nosso tema de redenção, de salvação. Pai, obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor inspirou o autor bíblico para escrever. E aquilo que nós lemos é para impactar o nosso coração. E quando a gente lê que o Senhor orientou aquele líder, Moisés, para construir um santuário, o Senhor tinha um objetivo, mostrar o plano da redenção. Pai, nos dê agora atenção ao estudarmos o texto bíblico, a gente fique atento e que isso impressione nosso coração, eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Só para relembrar a você que enquanto o Senhor dava orientação para Moisés de como deveria escrever, quando o Senhor apresentava as suas leis, o povo se rebelava. O povo estava, porque Moisés havia demorado no monte 40 dias, o povo se rebelou, diz lá o capítulo 32, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá acontecido. Enquanto ele fazia isso, como eu mencionei ontem, o Senhor estava apresentando um plano para salvar, uma forma didática para mostrar para aquele povo que o Senhor tem interesse em salvar. E o Senhor estava preparando um plano para mostrar para aquele povo que um dia Jesus Cristo viria, porque era necessário que houvesse o derramamento de sangue para haver libertação. Que aquele povo e que nós precisamos de um substituto, porque nós estamos condenados à morte. Se Jesus não tivesse morrido, nós estaríamos para sempre condenados. E eu quero relembrar o texto que está em Romanos, capítulo 5 e o verso 8, para você que lê a Bíblia normalmente, esse é um verso conhecido, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o Senhor está mostrando para Moisés ali, e Moisés vai voltar e vai dizer: Senhor, por favor, faça alguma coisa por esse povo. Senhor, por favor. Moisés vai interceder mesmo diante de tal rebeldia. E o Senhor está mostrando: Moisés, eu quero salvar. Sendo nós ainda pecadores, o Senhor proveu uma forma, o Senhor proveu um caminho. E quando você ler o texto bíblico, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura, quando você ler essa história e você ler o ritual do santuário, cada parte do santuário apontava para Jesus, o substituto, aquele que pagaria o preço do nosso erro, da nossa natureza errada que a gente tem. Quando você lê essa história, perceba que o Senhor estava querendo ensinar aquele povo e o Senhor está querendo nos ensinar. Hoje nós não temos esse ritual, porque quando o Senhor morreu, o véu se rasgou, o véu que separava o Santo do Santíssimo no templo foi rasgado de alto a baixo, dizendo assim: cessou o sacrifício. E hoje o Senhor intercede por nós no santuário celestial. Hoje, no altar de incenso, não é mais necessário que o sacerdote vá e ofereça o incenso dizendo: nossas orações estão subindo. Não. Hoje nós temos acesso direto a este Jesus que morreu por nós. Mas eu quero relembrar aqui, um pouquinho mais com você, detalhes desses sacrifícios que aconteciam. O ensino bíblico do santuário, portanto, revela o quê? O caráter de amor de Deus, que inclui justiça e misericórdia. O Senhor salva
e o Senhor é justo nesse processo de salvação. Haviam 3 principais serviços do santuário: o sacrifício contínuo ou diário, né? O sacrifício pelos pecados, o dia da expiação. Lembra bem, às vezes o indivíduo poderia morar longe, né? Nós estamos falando aqui no deserto, mas depois, quando é construído o templo, ele poderia morar longe e ele não ter como ir ao templo oferecer o sacrifício. Mas o sacrifício contínuo diário mostrava que ele estava sendo perdoado. E em determinado momento ele ia e oferecia o sacrifício pelo pecado que havia sido cometido. Mas ele tinha certeza de que havia recebido o perdão dos seus pecados porque o sacrifício diário havia sido oferecido. Então ele, o indivíduo, onde estivesse, tinha certeza de que o Senhor estava lhe oferecendo a salvação. Por isso ele podia dizer: Senhor, eu te agradeço pela salvação que eu tenho em Ti. Vamos tentar pensar um pouquinho juntos aqui, ó. O Senhor oferece salvação para todas as pessoas, no mundo inteiro, a cada momento. Agora, eu tenho que aceitar, assim como aquele indivíduo tinha que aceitar e reconhecer, tinha que ir solenemente diante do Senhor agradecer pelo sacrifício da manhã e da tarde. Junto com esse sacrifício, como eu mencionei, no altar de incenso subia ao céu, né? Dizendo: Senhor, recebe esta intercessão. Eram 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, o Senhor não para de oferecer sua salvação. O Senhor não para de dizer: eu tenho interesse em você. E esse ritual apontava para Jesus Cristo, o substituto. E hoje, o Senhor oferece 24 horas por dia, 7 dias por semana, a salvação para cada um de nós. Vamos explorar um pouquinho e entender esse sacrifício diário contínuo. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Eu mencionei ontem, o sangue era derramado, aspergido sobre o altar de sacrifício. Nas 4 pontas haviam 4 chifres, mostrando o poder daquilo que estava acontecendo, o poder de libertação que vinha através do Senhor Jesus, e esse era cortado e agora era queimado. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, a parte da tenda da congregação perante o Senhor, a porta da tenda da congregação, melhor, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. O Senhor, mais uma vez, vejam que o Senhor está, de alguma forma, sendo detalhista, né? Moisés, inspiradamente, coloca isso para o povo, sendo detalhista, mostrando qual é o interesse que o Senhor tem neste sacrifício. Vejam só: onde vos encontrarei para falar contigo ali. O santuário, eu não mencionei isso ontem, né? Mas a presença do santuário era o interesse de Deus em estar perto do ser humano. A presença do santuário no meio do acampamento era Deus dizendo assim: eu me interesso por você. Quando nós vamos ao Gênesis e vamos à origem do pecado, como acontece a rebelião humana lá, e
Eva toma do fruto, dá ao seu esposo esse fruto e o homem peca. O interesse de Deus é buscar o ser humano. Quando Deus pergunta, aonde você está? Então, sempre Deus é o maior interessado em salvar. E a presença do santuário é o interesse de Deus em dizer assim, eu estou com você, eu estou junto de vocês. Lembra? Eles foram libertos da opressão egípcia e agora eles estão caminhando rumo a Canaã, a terra prometida. De alguma forma, simbolicamente, nós temos aqui, ecoa para a nossa vida isso. Porque nossa existência não é esta terra. Nossa existência não será aqui. Nós estamos caminhando rumo a um lar que o Senhor tem prometido para nós. E nessa caminhada, como aquele povo, haviam as quedas, os erros, as rebeldias, o afastamento, e o Senhor estava ali para salvar, o Senhor estava perto deles. Então imagine acordar e ver assim, aqui está o santuário no nosso meio, significa que o Senhor está perto de nós e o Senhor quer salvar a gente. Dá para entender como isso é forte? E hoje o Senhor está perto de nós. O Senhor intercede por nós neste mesmo processo de caminhada que a gente tem. Então, quando eu leio essa história, eu tenho que ter em mente, o Senhor quer me salvar, o Senhor está perto de mim. E para aquele povo apontava o substituto, o Messias que veio, o Messias que confirmou tudo aquilo que foi escrito sobre ele. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. Arão e os seus filhos foram escolhidos para oficiar. Os levitas, para cuidar de todo... Havia um processo de acompanhamento, todos os utensílios eram sagrados, havia um preparo, olhar para a presença de Deus que se manifestava ali no santuário e dizia assim, o Senhor está perto de nós, como é que nós nos aproximamos do Senhor? E hoje, nós nos aproximamos do Senhor através de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz. Mas como eu me aproximo? Eu reconheço a Deus como poderoso, como aquele que cuida. Lembra, os pães simbolizavam que o alimento, tudo que eles necessitavam, vinha de Deus. O maná que estava colocado lá dentro da arca, que é uma história bíblica de que Deus os sustentou fazendo o maná cair do céu, o alimento que caía do céu. Lembra? O cuidado de Deus em cada detalhe deste ritual. Vamos seguir. Êxodo capítulo 29, versos 45 e 46. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Poderíamos pensar aqui, vejam só, Deus está querendo habitar no meio desse povo. Deus está querendo ser o Deus deles. Assim como hoje o Senhor quer habitar na nossa vida e o Senhor quer ser o nosso Deus. Por que Deus instituiu um sistema ritual aparentemente tão cruel? Nós poderíamos perguntar. Deus queria mostrar que toda a malignidade do pecado, Deus queria mostrar essa crueldade, sabe? Ao ver os símbolos dos sacrifícios se realizarem na vida de Jesus, nós não podemos escapar ao vívido pensamento de que foram nossos pecados que levaram o Filho de Deus a morrer numa cruz. E lembra? Aquele animal que era sacrificado
fazia parte da vida, do cotidiano. E quando a gente estuda, a gente vê que muitos desses animais, depois, né, quando eles constroem cidades, casas, os animais ficam dentro do ambiente da própria casa. Então, sacrificar aquele animal não era algo normal, comum, não podia ser algo normal e comum. Eles tinham que ver a crueldade daquilo e o resultado do pecado, mas eles deveriam visualizar que aquele cordeiro representava o Messias. E eu já usei essa referência muitas vezes. O próprio João vai dizer, né, João Batista, quando vê o Senhor, vai dizer: este é o Filho de Deus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus. Então, na mente dele, aqueles rituais eram muito claros. E eu não posso esquecer que quando Jesus morre na cruz, o sangue derramado é resultado do pecado. E eu tenho perdão deste pecado. Sabe? O Senhor provê recurso para mim. O Senhor provê solução para mim. Não há nada que eu faça ou tenha feito que não possa receber o perdão do Senhor. Se eu estou falando para você que se acha indigno, não há nada que o Senhor não possa te perdoar, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz por nós. Então parece que está sendo cruel, mas o Senhor queria mostrar didaticamente, e eu hoje tenho que olhar para a cruz quando vejo o sofrimento de Jesus e ter percepção da malignidade do pecado. Por isso eu não posso, preservar o pecado na minha vida. Lógico que eu não vou mudar a minha natureza, mas eu tenho que rejeitar, e quanto mais próximo eu estiver da cruz, mais rejeição eu vou ter do pecado. E o pecado não vai ser uma coisa normal. O indivíduo pode cair, mas não vai mais ser uma coisa normal. Aquilo vai dizer assim: vá ao Senhor Jesus que Ele vai te dar libertação. Porque era necessário derramar o sangue do Cordeiro? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então era necessário que eles entendessem que quando o sangue estava sendo derramado ali, era um pagamento que precisava ser feito, que era o meu pagamento. E quando Jesus Cristo morre na cruz, é o meu pagamento que foi feito. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz Hebreus capítulo 9, verso 22. Como eu posso ser purificado dos pecados? É por aquilo que eu faço, por aquilo que eu executo, por tarefas que eu cumpra ou por obediência que eu tenha? Não. A purificação do pecado vem através do sangue de Jesus. Por isso eu vou a Jesus. Por isso eu aceito o seu sacrifício. Dá para entender isso? Você entende quando você olha para o sacrifício de Jesus e percebe quanto ele é importante e quanto é importante que eu aceite, porque não há nenhuma outra solução para a minha vida se eu não aceitar o que Jesus Cristo fez por mim. Isso faz sentido para você? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Eles apontavam para aquele que iria definitivamente remover. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste. Antes, um corpo me formaste, referência à encarnação de Cristo, aquele que haveria de vir. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Aquele não era um ritual com um fim em si mesmo. Não.
E o Senhor vai condenar porque eles acabaram tornando aquilo um fim em si mesmo? Não, porque eles perderam a referência daquele que haveria de vir. Todo aquele ritual apontava para o sangue verdadeiro que um dia seria derramado. O ritual de sacrifício mostra que há um substituto, alguém que toma o lugar do pecador e recebe a penalidade no seu lugar, permitindo que o pecador seja perdoado e viva. Queria que colocasse a tela cheia aqui, por favor, e eu vou ler com você de novo. O ritual de sacrifício mostra que há um substituto. Alguém que toma o lugar do pecador e recebe a penalidade no seu lugar, permitindo que o pecador seja perdoado e viva. Quando a gente lê o ritual do santuário e quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente começa a perceber que alguém precisava libertar-nos de vivermos para sempre aqui neste mundo, vivo, morro, e aí o que vem? Alguém precisava viver, carregar os meus pecados sobre os seus ombros, morrer, ressuscitar, estar hoje no céu intercedendo por mim, dizendo assim: o Gilmar confessou, o Gilmar reconheceu, o Gilmar merece perdão, o Gilmar pode ser transformado. O Paulo, o Carlos, a Maria, a Angélica, Dona Irene, eu e você temos a libertação em Jesus Cristo. Eu e você podemos ter salvação graças ao sacrifício do Senhor. Quando a gente, eu sempre digo, né? Quando a gente prepara um material, quando a gente quer estudar a Bíblia com você, é que a gente quer contar dessa beleza que é o plano de salvação, que ainda que eu morra, um dia eu vou viver, porque os meus pecados foram perdoados e quando Jesus voltar eu vou levantar da sepultura para viver a eternidade. Ligue, peça a sua revista, vamos estudar a Bíblia juntos, vamos entender que o Senhor tem planos maravilhosos para a nossa vida. Ligue agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vamos estudar juntos. Eu quero orar por você. Tem algo que precisa ser perdoado aí na sua vida? Tem um pecado que precisa ser reconhecido? Você precisa ir ao Senhor Jesus agora? Eu te convido. O Senhor te recebe neste momento. Pai, obrigado pela salvação que nós temos em Jesus. Obrigado por essa descrição bíblica, essa história que foi tão significativa para aquele povo, para salvá-los, mostrar a salvação e apontar para o Messias que um dia viria. Que a gente aceite, que entreguemos a nossa vida para Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero desejar para você um final de semana muito feliz, tá? Descansa, vá à igreja, curta a sua família. A gente se encontra na segunda-feira. Um abraço.